Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre regra de 3 simples. Então, acompanhe aqui comigo. Regra de 3 é utilizado muito, pessoal, para a gente resolver situações que envolvem grandezas direta ou inversamente proporcionais, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre grandezas direta ou inversamente proporcionais. Acompanhe comigo. Quando duas grandezas variam sempre na mesma razão, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Um exemplo de grandezas diretamente proporcionais é a relação quilo e preço. Então vamos supor que a gente vai lá no supermercado e a gente vai comprar frutas. Quanto maior a quantidade de frutas que eu compro, maior o preço que eu vou pagar. Ah, mas essa semana eu vou comprar menos fruta. Se eu vou comprar menos fruta, eu vou pagar também menos. Então a relação quilo e preço representa uma situação de grandezas diretamente proporcionais, ok? Grandeza inversamente proporcional. Quando duas grandezas variam uma na razão inversa da outra, dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Exemplo, pessoal, a relação velocidade e tempo. Então vamos supor que eu tenho uma certa distância para percorrer. Se eu aumento a velocidade, o que acontece com o meu tempo? Diminui o tempo. Mas quero fazer o contrário, eu quero ir mais devagar, eu diminuo a minha velocidade. O que acontece com o meu tempo? Ele aumenta. Eu vou levar mais tempo para percorrer essa determinada distância. Então, velocidade e tempo, é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Vamos pensar junto, pessoal. Frente à crise hídrica que nosso estado vem enfrentando nos últimos anos, empresas têm realizado estudos buscando economizar água. Um desses estudos mostrou que mantendo uma torneira aberta a uma certa vazão, ela despeja em 3 minutos 4 litros de água em um tanque. Mantendo a vazão constante, o tanque de teste ficará cheio em 5 horas. Qual é a capacidade em litros desse tanque? Então, primeira coisa que devemos entender, pessoal, nós devemos analisar a situação para responder se está tratando de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos pensar aqui, ó. Em 3 minutos, ela acumula 4 litros de água. Eu quero saber, em 5 horas, quantos litros de água acumula, que é a quantidade máxima desse tanque? Primeira coisa, pessoal, ó, minutos e horas. Nós devemos fazer a transformação de horas para minutos. Então, 1 hora, 60 minutos. 5 horas equivalem a quantos minutos? Simples, basta multiplicar por 60. 5 vezes 60, 300. Então, em 3 minutos, nós acumulamos 4 litros de água. Em 300 minutos, que equivalem a 5 horas, quanto eu vou acumular de água nesse tanque? Percebam, pessoal, se eu aumento o tempo, aumenta a quantidade de água também que eu estou acumulando. Então, quanto maior o tempo, maior será a quantidade de água no tanque. Então, as grandezas, se elas aumentam na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais. E para resolver, utilizamos regra de 3 simples. Então, fazemos a igualdade entre essas duas razões. Então, 3 sobre 300 igual a 4 sobre x. Multiplicando 3 vezes x, 3x. 4 vezes 300, 1.200. Isolando o x, o 3 que está multiplicando passou dividindo. Então, ficou 1.200 por 3, 400. Vamos falar um pouquinho aqui, pessoal. Diagramar é determinar a disposição de textos e imagens em uma página de um livro, jornal ou revista, por exemplo. Para diagramar um livro que tem 45 linhas em cada página, são necessários 280 páginas. Quantas páginas com 30 linhas seriam necessárias para diagramar o mesmo livro? Então, pensem comigo. Quanto menor o número de linhas por página, maior será a quantidade de páginas desse livro. Então, vamos escrever aqui, ó. 280 páginas quando eu tiver 45 linhas.
Quantas páginas se eu tiver 30 linhas em cada página? Então pense comigo, pessoal. Se eu diminuo a quantidade de linhas, o que acontece? Aumenta a quantidade de páginas. Então, as minhas grandezas são inversamente proporcionais. Como que eu resolvo, pessoal? Mantenho uma das razões e faço o inverso da outra, que foi o que a prof fez aqui. Inverteu 45 por 30, o inverso 30 por 45. Aí aplicou meio por extremos aqui e resolveu, chegando no resultado que para 30 linhas eu vou precisar de 420 páginas, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre regra de 3 simples. Espero que vocês tenham gostado e até breve.